Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem com vocês? Você já sabe, toda quinta-feira tem Varejo Cast News e essa edição recheada de novas notícias pra você. Alô, galera da esteira, estamos chegando, um pouquinho mais tarde, mas estamos chegando hoje. Bora lá. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat, Sigam, Latam Retail Show, PayPal. É isso aí, gente. Hoje é quinta-feira. O Caio falou que pra galera da esteira tá chegando mais tarde, mas você pode estar ouvindo na sexta-feira, no seu horário da esteira, você pode estar ouvindo no sábado, no domingo. O grande bacana disso aqui, né, Caio, é que a gente é assíncrono também, ou seja, você ouve no horário que você pode, também no lugar que você pode, que seja melhor pra você, que você mais gosta. E aí é que é bacana, você ouve o Varejo Cast do seu jeito e, claro, na plataforma que você prefere também. Então, vamos lá, mais um Varejo Cast News no ar. E é isso aí, Fred. Olha, por que a gente atrasou um pouquinho? Pra galera que espera a gente na quinta-feira, só pra justificar o pequeno atraso. A gente não deixa ele estar na quinta-feira com vocês, mas por conta do Latam Retail Show, a cobertura que a gente está fazendo e tal, houve uma questão de tempo, de agenda nossa e tal. Então nós estamos gravando, hoje é quinta-feira, 6 da manhã, estamos gravando. Daqui a algumas horinhas esse episódio está no ar para vocês nessa história. Estamos nos recuperando aqui de tanta coisa que está acontecendo, essa voracidade de novas informações do Latam, e que nós vamos trazer um episódio especial sobre o Latam Retail Show para falar para vocês tudo o que aconteceu no Latam Retail Show, os grandes insights para você. Você sabe, a gente não deixa você na mão, sempre trazendo informações e conteúdo para você. Fred, a gente começa antes de falar das notícias, cara, com uma chave de ouro para nossa audiência que já comemorou com a gente nas redes sociais, mas a gente tem que trazer de maneira oficial aqui. Temos aqui ao meu lado, tcharam, toca a musiquinha aí, Anis. Tcharam, temos aqui eleitos o maior podcast de varejo do Brasil pelo ranking 2023 do IBEVAR e FIA, cara. Muito obrigado a você que é nosso ouvinte. Esse prêmio é nosso. Toda vez que eu falo, eu tenho vontade de chorar, mas é difícil, né, cara? Muito obrigado a você que é nosso ouvinte, certo, meu amigo? Certíssimo, né, cara? Que honra. Agradecer toda a galera aí do IBEVAR, FIA. Um marco muito legal aí desse trabalho que tá apenas começando, né, Caio? E agradecer a todo mundo que nos ouve e que nos vê. Afinal de contas, é por isso que a gente recebeu esse prêmio, né? O Varejo Cast, o maior e melhor podcast de varejo do Brasil, agora chancelado pelo IBEVAR FIA. Olha que honra que nós recebemos, meu amigo. Fred, primeira notícia do dia aqui, vamos inverter um pouco os papéis. Normalmente a gente fala de notícias internacionais e depois Brasil. A gente começa com essa notícia aqui da Infomoney, aqui ó. A Apple anuncia o iPhone como maquininha de cartão para empresas do Brasil, né, cara? Olha que novidade bacana. Tu que um Apple maníaco nessa história toda, mas a história grande aqui é que estamos simplificando a operação de varejo, né? Menos hardwares e muito mais velocidade nessa conversa. Confere, meu amigo. Uma coisa que a gente já vê acontecendo há bastante tempo, né, lá fora, finalmente chega aqui. É super interessante porque você tem mais mobilidade, você tem mais agilidade na forma de pagamento. A grande questão são os valores dos iPhones aqui no Brasil, né? Que podem dificultar a utilização. Para quem usa iPhone e é autônomo, né? Então essa galera que usa a maquininha do PicPay, a maquininha do Mercado Pago, uma a maquininha mais, né? da Stone, né? A maquininha da Stone e tal, então que já usa isso no seu celular, no seu próprio iPhone. Muito interessante. Agora, uma coisa que a gente vê lá fora, que são as empresas proverem, né, para os seus funcionários os iPhones e eles serem o POS, então isso aí eu já fico com esse questionamento por causa do valor do iPhone no Brasil, embora a Apple pode lançar aí algum tipo de programa para os negócios poderem ter de uma forma mais acessível, né, essa ferramenta. Tô contigo, mestre, tô contigo. Próxima notícia aqui vem lá do portal do SBVC, a Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, lá do meu amigo Eduardo Terra. Próxima grande aposta da Amazon, reabastecer prateleira na loja física, né? Que a Amazon tá trazendo um serviço de logística para os seus comerciantes, né, cara? Então, aquilo que a gente fala de estar sempre criando uma nova linha de receita e também não terceirizando mais a operação, simplificando ela de alguma forma, certo, mestre? Tô certo, Caio. Isso aí, cara, é uma coisa interessante quando a gente fala de estratégia de negócio, gente. A gente já falou
muito aqui, né, dessa questão do negócio não depender de uma fonte de receita só. A Amazon, ela é muito reconhecida como uma empresa que conseguiu transformar centro de custo em centro de receita e lucro. O que era a logística virou um serviço de fulfillment by Amazon, né? Então a pessoa paga para ter toda a gestão de entrega, de recebimento e de estoque pela Amazon. A AWS, que era um custo interno, né, deles de armazenar todas aquelas informações da loja da Amazon, da venda de livros, que é onde tudo isso começou, hoje é um dos grandes negócios da Amazon, né? Vender o serviço nas nuvens e toda a infraestrutura. E aí a Amazon está em busca de mais uma fonte de receita. Pode ser essa, lembrando que ela já vem aí nessa tentativa, né, de fazer funcionar muito bem as lojas físicas com a aquisição lá atrás do Whole Foods, com toda a operação trazendo a Amazon Fresh para o varejo físico também, a Amazon Go, a Amazon 4 estrelas e as lojas físicas de livro, a Amazon Books, essas já encerradas, ou seja, então não funcionaram. O Whole Foods não está ainda no nível de satisfação que a Amazon esperava, embora flui normal, sem tanta ingerência da Amazon na sua operação, mas eles estão em busca de algo que seja tão impactante quanto o marketplace da Amazon e o AWS. Então, quem sabe pode estar aí, né, Caio? Então, você imagina aí o lojista ter o seu estoque gerenciado. Aí ele está falando da sua loja física, certo? Então, eu posso ajustar o seu estoque e fazer a sua reposição de estoque para que você sempre tenha ali. E aí é um dos grandes problemas do varejo, né, Caio? Que é evitar a ruptura de estoque, né? Lembrando aqui, né, Fred, um dado aqui importante também, né? Não é a questão apenas de ter um serviço ou ser bacana com um comerciante, mas são 60% dos produtos vêm do comerciante independente, como diz a matéria. Então é uma linha de receita que, tecnicamente, ela estava terceirizando, estava indo no dinheiro de outra empresa. Então, pô, tem 60% do que está sendo comercializado, eu estou jogando a logística para um terceiro? Não, deixa eu trazer isso aqui, negócio para o meu parque. Deixa eu tornar isso uma linha de receita interessante. Então é a história que a gente tem que observar se tem serviços que ele está trazendo dinheiro, colocando dinheiro na mão de um serviço terceirizado e que pode se tornar uma fonte de receita a partir disso, não a partir da ideia só. Cara, uma notícia de um portal diferente agora aqui, lá do portal do Mercados e Eventos, cara, mas achei bem interessante dentro do SG, da inclusão que a gente sempre fala. A Accor, lá, a rede de hotéis, lança um projeto inédito no Brasil de inclusão chamado de Hospitalidade Não Tem Tamanho, Fred, ó, trazendo ali um enxoval plus size, entre outros, para os hóspedes nas suas necessidades. Ou seja, eu que sou um cara grandão e ia no hotel, sempre a roupa apertada não serve, já consigo encontrar tamanhos de roupas especiais para mim, também na rede Accor. Olha que legal essa história, né, cara? É sempre bom a gente ver empresas fazendo movimento nessa direção da inclusão, né, Caio? A gente vê em eventos cadeiras que são de um tamanho que seja mais confortável para diversas pessoas. A gente vê marcas, né, trabalhando muito bem essa questão de todos os tamanhos. Algumas delas, inclusive, com algo específico de, poxa, a gente tem todos os tamanhos e os maiores tamanhos não pagam mais do que os tamanhos considerados padrão, né? Então, esse movimento da Accor é muito interessante, é muito bem-vindo e vamos aguardar que, de uma forma geral, a área de entretenimento e também a área de varejo amplie os seus movimentos nessa direção. Perfeito, tudo a ver com o que a gente sempre fala, né? E de respeitar o seu cliente no final do dia, né, cara? Olha o teu cliente, olha a necessidade dele, respeite o seu cliente, entenda as dores dele e traga soluções para o cliente. Próxima notícia aqui, Fred, a gente tá falando do Google Bard, cara, que é uma ferramenta de IA lá da Google, né, pra quem não conhece como Bard, ganhando integração essa semana. E essa notícia é fresquinha, saiu no dia 19, né, cara? Google Bard ganha integração em checagem de informações em atualização. Então agora ele começa a citar as fontes em todas as descrições e ele já tá integrando com as ferramentas da própria Google, como o Gmail, o YouTube, vai buscar informações e integrar com informações de outros canais ou outras ferramentas do Google. Olha lá, será que temos um competidor à altura do ChatGPT, meu amigo? Essa sempre foi, né, desde o seu lançamento, inclusive um lançamento muito corrido, né, por causa de todo o impacto. Isso, por causa do impacto do ChatGPT aí no mercado, né, o hype todo. Então, para aproveitar o hype, eu imagino que houve uma antecipação no lançamento e o lançamento foi meio soft open, né, então assim, foi aos pouquinhos. Finalmente, eu acho que chegou onde deveria chegar desde o lançamento, com essa integração
integração é uma ferramenta que se torna mais poderosa e mais completa. Eu ainda não usei, acabei de abrir aqui enquanto você está falando. Enquanto a gente vai gravando, eu vou fazendo algumas experiências aqui no Bard para ver se já está ok tudo isso aí. A grande reclamação de quem usa qualquer tipo de inteligência artificial para criar textos, por exemplo, né? Eu vou usar até o termo que está na matéria, as alucinações. Não é que essas ferramentas elas mentem, mas elas criam inverdades, vamos dizer assim. Que são o que eles chamam de alucinação, ou seja, coloca uma informação falsa. Então vai ter um instrumento de checagem de informação. Não é ainda que a própria ferramenta ela checa se o conteúdo que ela colocou é verídico e troca essa informação tal. Mas ela vai citar fontes daquilo que ela está falando. Até esses dias atrás, antes desse lançamento, eu estava fazendo uma pesquisa e eu via que eu pedia pesquisas para o Bard, já imaginando que havia esse tipo de integração, e eu vi que as fontes eram totalmente aleatórias, que não tinha nada a ver. Fez uma matéria de uma loja de Nova York, de acordo com a matéria do New York Times. Não tinha essa matéria. Você buscava essa matéria como referência na internet, não existia essa matéria. Vamos ver se isso seja corrigido como bug e vamos ver o que vai acontecer agora. E acho que, olha, se isso funcionar, acho que o ChatGPT tem um rival bem parrudo. Vai ter que fazer bem melhor lá na frente dessa história toda. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. Ei, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite. 21 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, acontece a 8ª edição do LATAM Retail Show, o mais relevante evento B2B de varejo e consumo. Serão mais de 70 expositores e mais de 80 speakers, em uma oportunidade única para estar entre os melhores do setor. Nesta edição, o LATAM Retail Show abriga o PL Connection, o principal evento de marcas próprias da América Latina. Faça parte do LATAM Retail Show. Credenciamento gratuito em www.latamretailshow.com.br. Tem link aqui no descritivo. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Muito bem, amigos, aqui voltando com o Varejo Cast para vocês. Vocês viram aqui nosso novo anunciante aqui no ar, PayPal, com a gente nessa história. PayPal que também está num projeto especial com a gente, com as entrevistas com vocês. Vocês estão vendo toda quarta-feira entrevista. A gente está divulgando ainda nesse último dia aqui, né, quinta-feira, o LATAM Retail Show. Se você não foi ainda pro LATAM Retail Show, dá uma corrida, tem cadastro gratuito e as apresentações gratuitas das arenas abertas estão incríveis, né, Fred? Cara, muito bom mesmo. O LATAM esse ano tá num formato super bacana, para mim o melhor até agora. Parabenizar aí toda a galera da Gouveia pelo excelente trabalho e assim, é muito legal no Brasil a gente ter mais um evento assim
né? O Latam já acontece há bastante tempo, mas acho que eles, nesse ano, chegaram a um formato muito, muito interessante mesmo. Exato, e na parceria com a Francal Feiras, né, cara? Então a Francal que fez a parte da Expo, tá tudo, ó, parabéns, tá fantástico o trabalho, bora lá. Nossa notícia agora internacional, ela vem lá do Just Style, que você trouxe pra gente aqui, ó, H&M ou H&M para os íntimos, né? Breve no Brasil, H&M, a H&M lança o Pre-Loved. Olha lá o termo do Pre-Loved aqui. Quem já acompanha, a gente já escutou no passado, né? Em Londres, para aumentar aqui, para dar uma aceleração um pouquinho na oferta de moda circular, né, cara? Nos esforços de moda circular. Bem legal essa notícia, hein, Alecrim? Conta pra gente. Sim, muito interessante. E nesse caso aí, nas lojas de Londres, né, da H&M, da H&M, como você bem lembra, né, aqui no nosso Brasil, eles vão ter aí um espaço, um determinado andar da loja, dedicado a esses produtos Pre-Loved, ou seja, os produtos da moda circular, os produtos de segunda mão, os produtos seminovos, aqueles produtos que já foram usados, ou melhor, que já foram amados e que tem história com alguém, e agora vão ter história com outra pessoa, como a gente aprendeu lá na Neighborhood Goods, né, que começou essa história de Pre-Loved e foi bem interessante. Então, assim, é legal a gente ver um passo de uma grande marca, sempre quando um mercado vai crescendo, a gente começa a ver isso primeiro nos pequenos, mas quando o grande chega, é como se fosse uma chancela, né, Caio? É como se fosse uma validação. Concordo. E aí mais gente começa a investir nisso e fazer o mesmo, né? Então eu imagino que depois desse grande passo, a gente já falou aqui que a Zara está indo nessa mesma direção na Europa, então os grandes estão começando a abraçar esse segmento de moda circular, mas não como a gente via antes, só em um determinado nicho, desenvolvendo um e-commerce só para isso, ou só no site, ou seja, chegou de vez dentro da loja física. No mesmo espaço que você tem o produto novo, você tem o produto Pre-Loved. Próxima notícia internacional também aqui da CNBC, é uma rede francesa, né? Não citou aqui, mas é o Carrefour, tá adicionando um rótulo de shrinkflation, né? Como é que eu traduziria shrinkflation? Encolhimento inflacionário? Como é que a gente vai usar esse termo aqui em português, Fred? Cara, o shrink é encolher, né? Encolherflação? Encolherflação, né, cara? Também toda essa história. A tradução que alguns especialistas estão utilizando há algum tempo é reduflação. Mas vamos explicar para essa galera o que é shrinkflation, mas ele está colocando essa história principalmente em produtos que tiveram seu tamanho reduzido e seu preço ajustado para cima. Empresas que optaram por uma questão de inflação, diminuiu a quantidade do produto, e muito brasileiro já se tocou isso em embalagem aqui no país, né? Diminuiu a quantidade do produto, mas ainda com o preço do mesmo que estava, ou até mais alto nessa história toda. O que o Carrefour está fazendo é comunicar para o seu cliente que fornecedores dele diminuíram o tamanho, ou seja, a quantidade de produto, mantendo o mesmo preço do produto quando tinha uma quantidade maior, ou até mesmo aumentando o preço, pressionando o seu fornecedor. Quando você é grande, né, Caio, pode comprar uma briga dessa, né, meu amigo? E a gente sabe que a indústria, infelizmente, usa de alguns artifícios para tentar ludibriar o consumidor nessas horas. Vou contar só um caso rápido aqui nessa história. Certo dia eu fui no mercado, fui comprar um queijo, cara. Queijo, quem sabe queijo tá mais caro que carne, às vezes, quando você vai comprar o queijo no mercado. Mas eu olhei lá os tamanhos de queijo e olhei que uma marca do queijo estava quase metade do preço das demais marcas, naquela fatia cortada. E aí, a gente é esperto, né? A gente tá rato de mercado, já entende um pouco essa história. Eu fui perceber que qual era o truque dessa história? Era um queijo mais baixo que os demais. Então ele tinha menos grama. Visualmente ele tinha o mesmo tamanho das outras fatias das outras marcas, só que ele era mais baixo, ou seja, ele tinha menos gramas, né? Tinha menos quantidade do que as outras marcas, e por isso que ele era mais barato. Então, a primeira denotação é que era um queijo mais barato e estava levando o mesmo produto mais barato, mas na verdade você estava levando menos produto para tua casa. Assim como biscoitos, hoje a gente vê no supermercado, que a gente tinha os pacotinhos sempre com as bolachas uma em cima da outra, hoje eles estão deitando a bolacha para que o pacote ainda tenha o mesmo tipo de volume, mas ao mesmo tempo você está levando menos produto. A caixa de bombom, que também reduziu a altura, o volume da caixa é o mesmo, mas ela reduz a altura para você levar menos produto para tua casa, numa questão de shrinkflation, como a gente está usando aqui, né? Para ficar ligado, você que é consumidor, dentro dessas questões de direito, e também para você observar marcas que tenham boas ou más práticas junto aos seus consumidores, certo, Doc? É isso aí.
Agora a matéria da Essence, vamos colocar como essência nessa história toda. Os millennials estão se sentindo pressionados para falar como a geração Z, ou ter a comunicação ajustada para a geração Z no trabalho. As gerações aqui anteriores estão tendo dificuldades de comunicação com a nova geração do trabalho. Há um conflito de geração dentro do mercado de trabalho, meu amigo Frederico Alecrim, vulgo Fred Alecrim. Meu amigo Caio Camargo, isso era para ser o que eu sempre falo, não um conflito de gerações, mas um encontro de gerações. Mas para haver um encontro de gerações é preciso haver mais respeito entre as gerações, né? E o querer fazer esse encontro e ver assim, cara, vocês têm coisa muito interessante, vocês também têm coisas muito interessantes, e aí somar e potencializar o negócio com o melhor de cada geração. Mas pelo que a gente vê, isso não está acontecendo, e uma geração está sendo pressionada a se adaptar à outra. Todos saem perdendo, na minha opinião, quando a gente não aproveita o melhor de cada uma, né? Essa é a grande questão da evolução. A gente deixa para trás o que não nos serve, mas a gente traz o que nos serve, e é uma frase que eu acho muito legal que foi dita em uma das NRFs há muito tempo atrás. Se eu não me engano, foi o John Furner, CEO do Walmart, que disse: respeite o passado, administre o presente e construa o futuro. Então a gente tem que olhar para o passado com um olhar de reflexão e ao mesmo tempo de respeito. Essa reflexão faz com que a gente traga o melhor, que ainda continua funcionando, que ainda serve, que funciona e tem a ver com os novos tempos. E a gente não pode deixar simplesmente tudo para trás, né? Então isso aí alguém sai perdendo ou todos saem perdendo com isso. A gente já falou aqui, né, Caio, em um episódio, né, 2 episódios, na verdade, um quando você trouxe a questão da influência dos videogames e outro quando a gente estava falando do varejo superlativo. Perfeito. Você poderia relembrar aí para nossa audiência a questão do varejo superlativo, que é toda aquela influência de velocidade e tom de voz do TikTok, que foi uma das coisas que a gente falou aqui. E outra coisa, o Ian está subindo aqui, dá uma olhada também nesse episódio sobre videogames. Mas só lembra aí a questão do TikTok. Do superlativo que a gente fala que a velocidade da comunicação ela tem mudado drasticamente nos últimos anos. Numa ideia que todo mundo sempre tá no mais alto algoritmo da história, a velocidade de fala, a velocidade de conteúdo, o tamanho desse conteúdo, o objetivo dele tem mudado ao longo do tempo da mensagem, né? Então as mensagens de comunicação mudaram. Um comercial de 20 anos atrás tinha uma musiquinha cantada, hoje não dá tempo nem cantar musiquinha, é um negócio muito rápido, instantâneo, com uma fala rápida. Aquela fala parecendo que você não consegue mais entender, etc. Como é que vai? E as pessoas estão absurdamente... Isso mudou o mundo, né? Mudou o mundo drasticamente, a forma como a gente se comunica, como as marcas se comunicam nesses meios, e essa velocidade de comunicação é muito característica dos millennials, dessa história toda. E para uma pessoa, uma outra geração, como a gente, é difícil se comunicar, entender, ter os percalços dessa história toda. Sobre essas questões de geração, a gente fala um pouco mais no episódio. Escutem esses 2 episódios um pouco mais atrás, vocês vão entender um pouquinho, de uma maneira mais completa aqui do que no news aqui na história. E olha, né, Caio, a gente tá falando de 2 gerações, né? A Z pressionando a Y, né? E a gente tá falando de 2 gerações que são próximas, nós não estamos nem falando da X, né? Então, Z e Y, uma que é a geração da transição e a outra que é a nativa, a primeira nativa digital. Ou seja, são muito próximas, são lado a lado, né? E tá havendo esse conflito, né? Então você imagina, né? Aquelas reuniões que a geração Z quer que seja mais rápida, numa velocidade maior. É uma coisa bem interessante para ver e para quem está nos ouvindo, entender no seu negócio se isso está acontecendo e como é que isso pode ser feito uma boa gestão para que haja esse encontro aí de gerações. Para você que está escutando a gente no Varejo Cast News, você quer escutar mais sobre esse tema, quer bater um papo com a gente sobre esse tema, bota aqui nos comentários, comenta aqui nas redes sociais aqui um pouquinho pra gente, sobre como que vocês querem ver esse tema, como que a gente pode desenvolver isso pra vocês. A gente traz um novo tema, um novo debate sobre isso para vocês, certo? É só lembrando, né, Fred, botando tudo no mesmo bolo, que você colocou ali atrás a conversa, é muito da cultura do eu, né? As 2 partes têm que ceder um pouquinho, não vai ser nem de um jeito nem do outro. E a cultura de aprendizado. É uma delícia aprender com as novas gerações, novas maneiras de comunicar, novas formas de entender o mundo, novas visões de mundo, né? Pros 2 lados, como você colocou. A gente falou de Millennium, parece que a gente vai começar a subir o hype da festa, né, cara? Então, já estamos chegando mais ao final de semana aqui no News, na quinta-feira. Falando do Millennium, agora a gente fala de Nova York e de cannabis, cara. Então, o estado lá de Nova York está tentando aumentar o número de lojas, né, oficiais que vendem o cannabis da maneira correta nessa história, certo, Doc? Recentemente, né, o estado de Nova York aumentou a possibilidade de mais pessoas
terem acesso, licença para abrir uma loja para vender marihuana. Essa liberação ela é mais ampla ao ponto de grandes operadores se sentirem prejudicados, né? Porque agora a restrição a quem pode ter, ela está menor, ou seja, então as pessoas comuns podem ter acesso à licença, abrir uma loja e começar a vender. E aí tem um ponto nisso, Caio. O estado de Nova York ainda não conseguiu acertar a parte de como é que eu ganho com isso? Eles estão ainda sofrendo com a arrecadação, né? Que é uma coisa que, por exemplo, o Canadá já faz muito bem. Outros estados, né, que já começaram aí, né, como há mais tempo, como Denver, né, o Colorado, né, entre outros ali, já fazem isso, né? Então Nova York está nesse processo aí de aprendizagem, e aí é claro que todo o processo de aprendizagem ainda, né, vai levar um tempinho para acertar qual é o modelo da venda da cannabis por lá. Uma coisa é certa, em janeiro vamos ver ainda mais cannabis pelas ruas de Nova York, Caio. É um fato, e eu acho que aqui é o grande esforço também, você falou do imposto, mas o grande esforço é também combater de alguma forma o que é informal. Então é abrir para mais pessoas numa questão que há muita informalidade, isso é ruim para todos os negócios nessa história toda, porque você quebra uma história de uma cultura que pode ser um produto tradicional, como o álcool vendido e tal, nessa história toda. E a gente caminha, aqui no Brasil é importante lembrar, a gente está num processo de transição, mas um movimento que se aproxima cada vez mais, a gente vai ter no Brasil. Eu acredito factualmente, em poucos anos, se não meses, a gente vai começar a ter liberação de venda de maconha no país. Dentro da questão lá que está o STF julgando, e aí já tem bastante... existe um mercado de tabacarias pronto para essa história toda. Vamos ver o que acontece. Mas a gente tem aberto a mente das pessoas sobre o negócio do cannabis como uma opção de mercado, e isso vale a pena para vocês resgatar um episódio que a gente falou sobre o tema lá um pouquinho depois da NRF, tá? Nos nossos episódios aqui de NRF, para você lembrar um pouquinho o que a gente falou, em cima do que a gente assistiu e em cima daquilo que a gente acredita que pode acontecer aqui no país, ok? E aí a gente falou de marihuana, mas para não estragar a festa nessa história, a última notícia do nosso Varejo Cast News dessa edição, a Fortune Well aqui, né? Falando de um novo... um breakthrough, uma quebra de barreiras aqui, estourar as paredes aqui nessa história, da Liquortech, cara. Nunca ouvi falar de Liquortech, eu não tinha usado ainda Liquor com Tech nessa história, né? Travel Tech, Retail Tech, mas Liquortech é novidade pra mim, que tá usando tecnologia pra criar um novo tipo de álcool que não dá ressaca, Dr. Frederico Alecrim. Conta pra gente aqui. Esse é um movimento, e é um movimento que tem várias razões, né? Tem pesquisas que mostram que a geração Z é uma geração que consome menos álcool do que as gerações anteriores, né? Então, se você tem uma queda, né, nesse consumo, a indústria vai atrás das razões e vai tentar reverter isso aí de alguma maneira. Então, me parece que essa é uma direção tentando, né, chamar a atenção da geração Z, principalmente, para o consumo. E um dos pontos é a ressaca, embora haja outros motivos, mas as Liquotechs, né, estão buscando essa, né, eu vou usar um termo aí do mundo das startups, resolver esta dor, que na verdade muitas vezes é dor mesmo, né? Dor de cabeça, enxaqueca. Então, literalmente, né? Estamos bons de trocadilhos hoje. Então aí, o direcionamento aí desse movimento das Liquortechs. Bom, pessoal, e dessa forma aqui, sem ressaca, encerramos essa edição aqui do Varejo Cast News, e você já sabe, ó. Dessa forma a gente termina em alta e sem ressaca. Em alta, sem estar alto e sem ressaca. Mas dessa forma a gente encerra o Varejo Cast News, e ó, lembrando, ó, toda segunda-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências pra você, toda quinta-feira tem Varejo Cast News pra você, e toda quarta-feira tem o Varejo Cast Convida, a gente está trazendo aí os principais executivos do mercado, entrevistados ali pelo Varejo Cast aqui nessa história toda. Na semana que vem, provavelmente na terça-feira, a gente deve lançar também um episódio com o melhor aqui do Latam Retail Show, para você não perca, tá, nessa história, fazer um Varejo Cast especial do Latam Retail Show dentro dessa grade. Ou seja, muito conteúdo para você, sempre à tua disposição, nas principais plataformas, ou seja, não tem desculpas para você não escutar o Varejo Cast. Pega teu time, compartilha nas nossas redes e tudo mais. Fala, galera, para você manter antenado, o que está acontecendo. Olha, para você que escuta o Varejo Cast, você sabe, a gente está antecipando um monte de coisa. Tudo que você vê aqui, você vai ver em outros canais, até em grandes mídias, aí 1 ou 2 semanas depois. A gente tem um trabalho muito grande de compilar as principais informações do mercado para você. Reporta pra gente o que você tem achado, certo, Doc? Mais um Varejo Cast News vai encerrando.
Obrigado mais uma vez aí pela sua audiência. Não esquece de compartilhar, de seguir a gente, para que a gente tenha ainda mais alcance e consiga levar essas informações para melhorar e a gente ter um varejo cada vez melhor no mundo e pro mundo. Até o próximo episódio. Valeu, moçada! Até mais! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.